Nem toda prisão é feita de ferro. Algumas são tecidas de orgulho, de beleza e da ira dos deuses. Esta é a história de Andrômeda, a mulher que foi condenada por uma culpa que não era sua, a filha que carregou o preço do orgulho de uma mãe, a donzela que se tornou o símbolo do sacrifício e da redenção. No mitoverso de hoje, vamos mergulhar na lenda sombria de Andrômeda e descobrir que, às vezes, os verdadeiros monstros não estão no mar, mas no coração dos deuses. Andrômeda não era apenas a bela filha de Cefeu e Cassiopeia. Ela era o reflexo da vaidade de sua mãe, que ousou comparar sua beleza à das ninfas do mar, uma afronta que despertou a ira de Poseidon, o senhor dos mares. Cassiopeia, deslumbrada com sua própria imagem, proclamou que era mais bela do que as próprias Nereidas, incluindo Anfitrite, esposa do deus dos mares. Uma ofensa que os deuses não poderiam ignorar. Poseidon, em sua fúria, lançou sobre a Etiópia uma praga, um monstro colossal, uma fera marinha de força devastadora que reduziu vilas e destruiu o litoral. O orgulho de uma rainha transformou-se em calamidade para um reino inteiro. O mar, que antes era fonte de vida, tornou-se um abismo de destruição. Os pescadores temiam lançar suas redes. As mães recolhiam seus filhos das praias, com medo de que o monstro emergisse. O medo era uma sombra sobre cada onda, cada sopro de vento. A costa da Etiópia, antes repleta de vida e cores, tornara-se um lugar sombrio. As conchas pareciam pálidas sob a luz cinzenta do céu, e as gaivotas voavam inquietas, como se pressentissem a chegada de algo maligno. Cada passo na areia era um eco abafado da tragédia que se aproximava. Cada murmúrio das ondas parecia uma prece sussurrada para os deuses, preces que caíam no vazio. O oráculo foi consultado, e sua resposta foi clara como o aço de uma espada. A única forma de aplacar a ira do deus seria oferecer Andrômeda em sacrifício à criatura. Não houve debate, não houve hesitação. A decisão foi tomada com a frieza de quem sabe que o sangue de uma jovem é um preço pequeno para salvar um reino inteiro. E assim, uma jovem inocente foi levada à costa, acorrentada a uma rocha. O mar revolto batia furioso contra as pedras, e os ventos cortavam sua pele como lâminas invisíveis. As correntes eram pesadas, feitas de ferro frio, e se cravavam em sua carne como lembranças do abandono. Os olhos de Andrômeda, antes brilhantes e cheios de vida, agora eram espelhos de medo e resignação. Não havia escolha, não havia luta. Apenas o silêncio de quem compreende que o destino não pode ser mudado. A costa tornara-se um palco de desespero. As ondas arrebentavam contra a rocha com fúria crescente, como se o próprio mar compartilhasse da ira de Poseidon. Andrômeda sentia a pele queimar sob os salpicos salgados, enquanto o vento uivava como um coro de lamentos ao redor dela. O céu, carregado de nuvens cinzentas, parecia descer sobre a terra, engolindo a luz e mergulhando tudo em penumbra. E ainda assim, naquele cenário sombrio, havia beleza. Uma beleza trágica, feita de contrastes. O vestido esvoaçava, manchado de água e areia como as asas de uma ave ferida. Os cabelos negros se espalhavam sobre os ombros, presos às correntes e à umidade. E mesmo na dor, mesmo na humilhação, havia uma dignidade silenciosa na postura de Andrômeda, uma resistência que nem mesmo os deuses pareciam prever. No coração da jovem, o medo e a raiva se misturavam. O medo da morte, da dor, do desconhecido. E a raiva, não dos deuses, não do monstro, mas da própria impotência. Raiva de ter sido reduzida a um preço, a uma moeda de troca. Raiva de ter sido jogada diante de um destino tão cruel apenas por ser bela demais, por ser filha da rainha vaidosa. Cada batida de onda parecia trazer consigo o presságio da chegada do monstro. E a cada minuto, o som das correntes se arrastando contra a pedra era um sussurro constante, um lembrete de que sua vida agora era um tributo a um Deus que jamais haveria como algo além de um sacrifício. Mas enquanto o medo paralisava os olhos da maioria, havia alguém que não desviaria o olhar. Perseu, o herói, retornava de sua jornada trazendo a cabeça da Medusa como troféu. Quando seus olhos encontraram Andrômeda,
não viram apenas a beleza, viram a injustiça, o desespero estampado na cena. Viram a jovem marcada para morrer não por seus erros, mas pelos pecados de outros. E naquele instante, algo mudou. Movido por compaixão e coragem, Perseu enfrentou o monstro marinho. O mar se agitou. O céu se fechou ainda mais, como se o próprio universo prendesse a respiração. A criatura emergiu das profundezas, um colosso de tentáculos e dentes, os olhos brilhando com uma luz cruel. O cheiro de sal e sangue misturava-se no ar, tornando-o denso quase sufocante. Perseu, armado com sua espada e com o reflexo da cabeça de Medusa, avançou. O confronto foi brutal, como uma dança macabra entre homem e besta. As águas espumavam sob os golpes. As ondas se erguiam como muralhas líquidas ao redor da batalha. Cada investida do monstro era um grito do próprio mar, e cada golpe de Perseu era um lembrete de que a coragem humana, mesmo diante da fatalidade, podia fazer a diferença. A criatura se movia com uma fúria ancestral, cada tentáculo cortando o ar como lâminas vivas, estalando contra a rocha e a água. Suas escamas reluziam sob o clarão dos relâmpagos que começaram a rasgar o céu, e sua pele exalava um cheiro pútrido, como se fosse feita do lodo mais antigo dos mares esquecidos. Seus olhos, vermelhos como brasas submersas, fixaram-se em Andrômeda, e por um breve instante a jovem sentiu que o tempo parava, que não havia mais mundo, nem som, nem esperança. Só aquele olhar abissal, pronto para engoli-la inteira. Perseu, vendo o terror da jovem, avançou com a fúria de quem não teme os deuses. Seu manto ondulava com o vento. As sandálias aladas tocavam levemente a superfície da água enquanto se aproximava. Com uma mão, segurava o escudo polido e com a outra, erguia a cabeça de Medusa. Os olhos petrificantes da Górgona, mesmo já mortos, ainda mantinham o poder de transformar carne em pedra. O monstro hesitou. Um instante apenas. Mas foi o suficiente. Perseu aproveitou a abertura e desferiu o golpe com a lâmina, cortando profundamente um dos tentáculos que se erguia contra ele. O monstro rugiu, a água ferveu ao redor, e um jato de sangue escuro tingiu o mar. A batalha parecia interminável. Perseu lutava com todas as forças, cada movimento exigindo não apenas habilidade, mas também uma resistência mental contra o medo e o cansaço. Andrômeda, acorrentada, assistia com o coração disparado, os dedos finos tentando em vão soltar os grilhões que aprendiam a rocha. Gotas de suor e lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se à água salgada que respingava das ondas. Em um movimento desesperado, o monstro se lançou contra Perseu, suas mandíbulas se abrindo para engolir o herói inteiro. Mas Perseu, com um reflexo treinado, usou o escudo polido como espelho. O monstro viu o reflexo da cabeça de Medusa e, por um segundo, congelou. Sua pele escura começou a se transformar em pedra, começando pelas extremidades e se espalhando até o coração, até os olhos. O mar rugiu, as ondas se ergueram e então o monstro parou, petrificado, uma estátua colossal cravada nas profundezas. Perseu respirou fundo, os músculos tensos, o peito arfando, e olhou para Andrômeda. Ela chorava, não mais de medo, mas de um alívio tão profundo que era quase dor. Ele correu até a rocha, cortou as correntes com a lâmina e a tomou nos braços. Andrômeda desabou contra o peito dele, soluçando, o corpo tremendo. Perseu a segurou com firmeza, como se pudesse afastar todo o mal do mundo apenas com aquele gesto. O céu começou a se abrir, lentamente. Os primeiros raios de sol romperam as nuvens pesadas, tingindo o mar com tons dourados e prateados. As gaivotas voltaram a cantar como se celebrassem o fim do terror. O povo, que havia assistido de longe, saiu de seus esconderijos e, timidamente, começou a se aproximar, testemunhando o impossível, a vitória de um homem contra uma criatura dos deuses. Mas para Andrômeda, a luta não havia terminado. Mesmo livre das correntes, mesmo salva da morte, a marca da humilhação e do medo permanecia. Cada passo que dava era um lembrete do que havia suportado. Cada respiração era acompanhada pela memória do som das correntes, do cheiro do mar misturado ao sangue.
do olhar de desprezo de quem a entregou para morrer. E mesmo quando Perseu a levou de volta à cidade, mesmo quando o povo aplaudiu e Cassiopeia caiu de joelhos pedindo perdão, Andrômeda não sentiu alívio, sentiu o vazio, a certeza de que a vida que retornava já não era a mesma. O que havia sido tirado dela, a inocência, a confiança, a liberdade, não poderia ser devolvido. Perseu pediu sua mão em casamento diante do povo e dos deuses, não como prêmio, não como conquista, mas como uma promessa de reconstrução, de proteção. E Andrômeda aceitou não por obediência, mas porque viu naquele gesto uma chance de reconstruir-se também, de transformar a dor em força, a vergonha em coragem. Perseu e Andrômeda partiram, mas o eco da tragédia permaneceu na Etiópia. A memória das ondas negras que arrastavam corpos e das correntes que prendiam uma inocente continuou a assombrar os sobreviventes. Cassiopeia, antes orgulhosa e deslumbrada com sua beleza, tornou-se uma sombra do que fora. Vagava pelos salões do palácio como um fantasma, murmurando orações mudas para deuses que não respondiam. A dor de Andrômeda fora o espelho de sua arrogância. Mas o mundo não se deteve para lamentar. A vida continuou, e a história de Andrômeda e Perseu se transformou em lenda. Eles viajaram para o norte, atravessaram terras desconhecidas, enfrentaram novos desafios. Perseu, sempre ao lado dela, tornou-se um herói não apenas pelas batalhas vencidas, mas por ter restaurado a esperança e a dignidade de quem havia sido esmagado pela fúria divina. O casamento deles foi celebrado com simplicidade, longe do esplendor das cortes e da hipocrisia dos salões. Uniu-os não o luxo, mas a experiência compartilhada da dor e da superação. Juntos, reconstruíram não apenas um lar, mas uma vida. Tiveram filhos, e através deles, sua história se perpetuou. Persis, Eleu, Mestor, Stenelos, cada nome carregava a promessa de um novo começo, de uma linhagem que não esqueceria a origem de seu sangue, marcado pela beleza, pela dor e pela resiliência. O tempo, esse escultor invisível, não apagou as cicatrizes da alma de Andrômeda, mas suavizou as bordas mais ásperas. Ela aprendeu a viver com o silêncio que antes a esmagava, transformou a lembrança da rocha em força, e cada noite em que a lua iluminava seu rosto era um lembrete de que a fragilidade pode se tornar resistência. E foi assim que, quando sua vida terrena chegou ao fim, os deuses, talvez por remorso ou talvez por reconhecimento tardio, transformaram seu nome em constelação. Andrômeda foi elevada ao céu, gravada entre as estrelas, não como prêmio, mas como testemunho eterno do preço que se paga por desafiar o orgulho divino. Lá no firmamento, ela permanece uma mancha luminosa que, mesmo em sua beleza estelar, continua a chorar as lágrimas de todos aqueles que foram sacrificados, sem voz, sem escolha. No mitoverso, a história de Andrômeda não é apenas uma lembrança do passado. É um alerta para o presente e o futuro. Uma mensagem que nos lembra que o orgulho, a vaidade e a crueldade dos poderosos, sejam deuses ou homens, sempre encontrarão resistência na coragem e na compaixão de um coração humano. Se esta história tocou sua alma, inscreva-se no Mitoverso para continuar explorando os mitos que ecoam na eternidade. Deixe seu like para que essas histórias sombrias e profundas continuem a se espalhar. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir os sussurros do Olimpo. E nos comentários escreva: as correntes de Andrômeda não se quebram sozinhas. Assim saberemos que você ficou até o final e está pronto para mergulhar ainda mais fundo no mitoverso.